Olá, estamos começando mais um programa Talentos e Negócios e hoje temos uma entrevista muito especial com o vereador mais votado de Caratinga nas últimas eleições. Vamos conversar um pouquinho e saber a trajetória do vereador Cleon Coelho. E tem também essa super dica do quadro Inglês na Ponta da Língua. E hoje no quadro Inglês na Ponta da Língua, a gente vai falar sobre schedule. O que é um schedule? Você já fez algum schedule? E ainda muito mais, o programa está só começando, então vamos refletir. Na nossa entrevista de hoje, vamos conhecer uma trajetória de sucesso, um talento da comunicação que foi reeleito com o maior número de votos nas últimas eleições. Estou falando de um colega de trabalho, de um colega de profissão também e um comunicador e vereador, Cleon Coelho. Tudo bem, Cleon? Tudo bem, Fernanda. Apesar de você já ser de casa, né? Eu estou muito feliz e muito honrada aqui com a sua presença, a primeira vez aqui no programa. Pois é, eu te assisto, né? Gosto do seu trabalho, você tem muita facilidade para entrevistar, para tirar o melhor das pessoas e também observar aqui o seu cenário, né? Uma produção muito bonita, de muito bom gosto, né? Que eu sei que não é fácil ter, e principalmente no interior. Então, parabéns. Obrigada, Cleon, fico feliz. Bom, vamos falar um pouquinho hoje da sua história, vamos falar um pouquinho de você radialista, de você vereador e como radialista você é uma pessoa muito conhecida, um veterano como comentarista e locutor, eu também sou uma admiradora do seu trabalho. Legal. E você também já está no seu terceiro mandato. Os números mostrados nas últimas eleições foram uma surpresa para você, Cleon? Olha, eu falo assim, questão de eleição, de legislatura, né? Cada um tem uma história, né? Para essa legislatura passada, eu esperava esse resultado. Assim, a gente trabalhou muito para isso e também houve uma procura muito grande, né? Entre os 17 vereadores, o nosso gabinete lá destacava pelo movimento. Uhum. Eu acho que surpresa seria se eu não tivesse conseguido uma posição muito boa, né? Eu esperava sim o primeiro lugar. Também não vou dizer assim que ele teria que acontecer, não. Poderia não acontecer, mas eu esperava uma colocação muito boa, como acabou acontecendo. Vamos falar um pouquinho da sua história. Você nasceu em Raul Soares, né? Como foi que você chegou a Caratinga? Porque é o seguinte, a minha mãe, ela estudou aqui em Caratinga. Naquela época, a mãe hoje tem 77 anos. Naquela época não tinha escola pública, não, né? E o vô era uma pessoa humilde, que usava um chinelinho de dedo, um embornal, mas o vô pagava para a mãe estudar aqui no colégio interno. É o que ele falava, é o que eu posso dar para você, né? E a mãe falava muito de Caratinga. Quando eu era menino, a mãe falava bem de Caratinga e eu ficava com aquela vontade de vir para Caratinga, né? E lá em Vermelho Velho, ou você ia para Raul Soares ou você vinha para Caratinga, era o mais comum. Eu optei por Caratinga, né? Achei que, pela que minha mãe falava... Com quantos anos que você chegou em Caratinga? Com 16 anos. Vim para fazer o segundo grau, a gente falava segundo Veio grau, para né? estudar. Ensino médio, mas eu acostumei a falar segundo grau. Vim para cá para o Polivalente, estudei aqui no Polivalente, que naquela época tinha muito aluno, né? Era uma escola muito cheia, muito concorrida, né? E nessa época, aos 16, enquanto você estudava, você já tinha descoberto a sua vocação para rádio? Eu queria ser radialista, né? Inclusive, meus colegas eles ficaram surpresos depois que eu consegui, porque era comum, às vezes, eu falar alguma coisa assim, interpretar alguma coisa assim. Brincar, na sala de aula, né? Uhum. E depois eu tive também o professor Antônio Fonseca, que o professor criou, às segundas-feiras você tinha que apresentar uma reportagem, né? Criar uma reportagem. E eu fazia a minha com muita tranquilidade e principalmente na hora de apresentar. Eu acho que eu me destacava bem, né? Até que ele falou se eu não tinha vontade de ser radialista. E eu falei que era o meu sonho, mas eu não tinha condição de pagar uma faculdade. Porque naquela época a faculdade não era igual hoje, né? Que tem tanta opção, tanta condição. E né? tinha que sair daqui para fazer uma faculdade também, Até né? que aqui tinha faculdade, mas não tinha faculdade de comunicação. De comunicação, tinha, não. Né? Então era assim, muito difícil, fora da minha realidade. Então eu fui mesmo assim pelo dom. Pelo dom. Teve ajuda de alguém, mas não chegou a concluir nenhum ajuda curso eu tive para ser apresentado, né? Como fui apresentado aqui pelo professor Fonseca, né? Ah, tá. Aqui então foi seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego.
Olha, que coisa boa. E como é que foi que você começou aqui no Sistema Caratinga de Comunicação, na Rádio Caratinga? Eu lembro direitinho isso, não sei se vou tomar seu tempo para falar, mas eu lembro que eu vim aqui, foi apresentado o José Carlos Cerqueira, na época, né? E o José Carlos Cerqueira falou, olha, tudo bem, vou te dar essa oportunidade, embora eu tenha tentado muitas vezes e não consegui, narrador de futebol, ele falou assim, né? Narrador de futebol. Eu comecei fazendo reportagem, narrando futebol, comentando, tudo na área esportiva. Acompanhava o J. Baranda, né, que era um fenômeno. Verdade. Né? E então eu recebi o gravador, não sabia nem pegar no gravador, pegava no gravador como se fosse uma rapadura. E o gravador era grande, não era também desse, não era aqueles moderno. Pequenininhos como esses hoje, Aí eu fui né? pra lá, narrei, comentei, entrevistei, né? Lembro isso em 9 de agosto de 1992. 92. E ali, aquele teste que seria um teste e outros também, mas no primeiro teste eu fui aprovado. E comecei a apresentar o Esporte na Onda junto com o J. Baranda. Nossa, quantas coisas que você não deve ter na memória, né, Cleon? Quantas memórias boas que você não tem aí? Sim, muito bom, né? Eu tive o prazer de poder fazer o que eu queria fazer, o que eu gosto de fazer. Você começou como repórter, depois foi ter o seu programa, que aliás, né, o Show da Manhã, já está há 21 anos no ar e é um dos campeões de audiência, não só da Rádio Caratinga, mas de toda a nossa região. Qual que é o segredo para cativar um público tão fiel? Primeiro assim, eu era um grande ouvinte do rádio, né? Porque lá na roça a gente tinha o rádio como uma atração de entretenimento, não tinha outra coisa. Em casa não tinha luz elétrica, era rádio a pilha. E eu ouvia grandes radialistas, né? De Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, eu gostava de ouvir a rádio nacional. Você já se inspirava neles, né? Então assim, eu absorvi sem saber que eu estava absorvendo ali o que poderia vir a ser a minha profissão, né? Tanto que quando primeiro eu falei, não, vou narrar futebol porque eu tenho mais segurança nisso aí. Mas eu tinha vontade de apresentar um programa de variedade, porque eu também ouvia grandes radialistas, né? E aí quando eu falei isso com o Zé Carlos Cerqueira, ele falou, mas poxa, mudar de futebol para programa de variedade, sim, eu falei, mas eu tenho uma coisa arquitetada. E tenho certeza que vai dar certo, né? E aí eu comecei em 2 de janeiro de 92. 2 de janeiro de 95, aliás. 95. 92 comecei no rádio. Sim. Né? E o Show da Manhã começou então em 95. O Show da Manhã começou em 95, 2 de janeiro de 95. E nunca mais parou. E você tem um quadro Namoro no rádio? Tem. Já te trouxe bons frutos, né? Vamos falar um pouquinho desse quadro. O Namoro no rádio, ele não sai de moda, né? Todo mundo participa, é uma participação boa. É uma coisa da minha parte bem discreta, porque a pessoa participa lá, não fala o nome no ar, não fala o telefone no ar. Falo características da pessoa, né? Sim. E de quem ela procura. Feito isso, as pessoas ligam e eu passo o telefone e nome da pessoa que está participando. Né? E aí eu não fico sabendo se casou, se namorou, o que aconteceu. Alguns me falam, alguns até me convidam. Você já chegou a ser padrinho de casamento de alguém que você fui. Promoveu a união através do namoro no rádio? Exatamente, estão juntos, alegres. Olha. Né? E esse cara, ele até fala comigo assim, pois é, Cleon, porque ele já tinha sido casado. Ele falou, achei que não encontrava mais ninguém. Olha. E encontrou e tá bem, né? Que coisa bom, boa. Né? Tinha um outro quadro também muito interessante, que era a história da vida. Algumas pessoas ainda me cobram isso. Mas a história da vida ficou difícil da gente continuar, porque hoje com essa questão da internet, né, a coisa mudou muito. Histórias daquelas que eu contava e que todo mundo emocionava, toda hora tem um mandando pro outro no WhatsApp. Hoje em dia... Então não tem graça mais, perdeu a graça. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão dessa evolução da tecnologia também com a rádio, né? Mas é daqui a pouquinho, Cleon, vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando mais com Cleon Coelho. Estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje conhecendo um pouquinho da trajetória do comunicador e vereador Cleon Coelho. Cleon, a gente estava falando um pouquinho do seu programa, da sua história aqui no Grupo Sistec, e a gente quando falar da história da Rádio Caratinga, né, do Grupo Sistec, é impossível não falar de Eurico Gade, senhor Humberto Luiz e também não lembrar de Cleon Coelho, que faz parte dessa história, né? Como que era a sua relação, sua ligação com o Eurico, falecido Eurico, e com o senhor Humberto, que está ainda conosco aqui hoje? Então, o senhor Eurico, quando eu comecei,
O seu Eurico ficava muito em Belo Horizonte, né? Ele, quando vinha aqui, o pessoal fazia festa para receber, e a rádio tinha um quadro muito grande de funcionários, né? Mas ele gostava muito do esporte, ele gostava de narrar futebol, e por isso a gente tinha uma proximidade, porque eu fazia parte da equipe de esportes, né? Sim. Já o seu Humberto não, foi sempre presente aqui, né? Inclusive aqui, nesse estúdio hoje funcionava o jornal Caratinga. Caratinga, né? verdade. E o seu Humberto muito presente com a gente, conselheiro, assim, bem discreto como mas aconselhava a gente, né? E fala pouco, mas fala bonito, né? né? Acerta nas palavras. Então, cada um com uma característica diferente, mas todos dois importantes para a gente aprender, né? Com certeza. E eu costumo dizer que a Rádio Caratinga, TV Sistec são escolas da comunicação em Caratinga. Grandes comunicadores já passaram por aqui. E eu queria saber o que te levou a permanecer aqui até hoje, por tantos anos. Bom, primeiro que uma pessoa que saiu lá da roça, sem oportunidade, que não teria, né? E teve essa oportunidade aqui, precisa valorizar, né? Com então certeza, eu valorizo muito a Rádio Caratinga, o grupo de comunicação aqui. Eu até apresentei uma época um programa de esporte junto com o Márcio Santos na televisão. Mas eu falo que rádio foi feito para mim, não é a televisão, né? É rádio, né? E eu gosto muito, devo muito à Rádio Caratinga, devo tudo, né? Porque se hoje as pessoas por todo lado me chamam de Cleon Coelho, é por causa da Rádio Caratinga, senão seria um anônimo. E além do mais, eu tive a oportunidade de fazer até hoje o que eu gosto, né? Sou muito grato. Tive algumas propostas, poucas, né? Muitas não, para sair daqui. Mas além de gostar da Rádio Caratinga e reconhecer o valor dela na minha vida, eu também gosto muito de Caratinga, né? Porque eu estudei aqui e gosto daqui. Eu não consigo, às vezes quando eu viajo, que não é poucas vezes, mas quando eu viajo, os outros lugares tem beleza, mas não tem as pessoas, né, que a gente tem aqui, verdade. que a gente chama por nome, né, que cativam a gente, outra história, né? Eu penso assim, eu poderia gostar de uma outra cidade? Sim, depois que eu tivesse lá o tempo que eu estou aqui, né? E aí seriam outros 20 e tantos anos. Começar do zero de novo. Começar do zero. Então assim, eu gosto muito daqui. Acho muito difícil sair daqui. Vamos falar um pouquinho agora da sua trajetória na política, Cleon. O que te levou para a política? O que me levou é que eu sempre fiz um programa popular, muito popular no rádio. A ideia não era de política, não. Nunca pensei nisso, para falar a verdade. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, ninguém nunca candidatou a nada, né? Nunca se filiaram a partido. Você não tem nenhum histórico familiar na política? Nenhuma. Agora, como eu fazia um programa bem popular, com as pessoas vindo no estúdio para dar entrevista, tinha dia que eu estou lá entrevistando, tinha 4, 5 sentados ali naquela Rádio Caratinga AM, né? E aí as pessoas aproveitavam para mandar recado, né? Era uma coisa bem participativa mesmo, né? A intenção minha é que isso poderia fazer a audiência multiplicar. As pessoas vão embora falando que falou no programa do Cleon, e por outro lado alguém vai abordar aquela pessoa dizendo que ouviu também, né? Sim. Essa era a ideia. Mas me popularizou bastante e eu fui convidado para poder filiar num partido político, né? Na época estava sendo fundado aqui o PSB, né, o 40, e o João Bosco Pessini estava à frente do partido. E o João Bosco era um anunciante meu, por isso que ele me convidou. Sim. E eu fui com a intenção de agradar ele como anunciante, e quando eu fui filiar, ele falou, mas seu título não é daqui, que o meu título nem era daqui. Né? Aí ele falou, não, tem que transferir o título, e para agradar, eu também transferi o título. Né? Certo. Filiei, e aí o PSB lançou naquele ano o Hernani para prefeito, e uma chapa de vereadores, da qual eu fiz parte, e inclusive fui eleito. De cara, na primeira vez você já foi eleito? Primeira vez. Nossa, surpreendendo as pessoas. Isso. Depois, eu não consegui me reeleger. Porque houve aquela questão também de diminuir de 17 para 10 vereadores. Sim. Isso, claro, que influenciou. Embora eu acho que não justifique. Eu acho que eu teria que ter conseguido eleger. Mas não consegui. Né? Depois de 2008, eu fui para o PR, que foi o mais votado do PR. Mas não atingimos legenda. Então não elegeu ninguém. Não elegeu. Né? E eu continuei fora. Agora, em 2012, eu consegui voltar, sendo o quarto mais votado. E agora, em 2016, o primeiro. Muito bom, muito bom. Ser o vereador mais votado te traz uma maior responsabilidade, Cleon? Me traz mais cobrança, né? Eu acho que a cobrança é maior. Responsabilidade eu sempre tive. Eu sou responsável com as minhas coisas. Eu sei que a gente é visto de uma forma generalizada, né? Às vezes as pessoas vêm falar coisas assim que eu ouço por educação. Mas a pessoa está equivocada. Eu sou correto com as minhas coisas,
procuro ser o mais correto possível. Para falar, embora seja radialista, sendo radialista, mas no meio político e público, eu penso muito para falar, para eu poder cumprir o que eu falo. Né? Com Sou certeza. muito criterioso com isso. Mas sei que a gente político é visto de uma forma generalizada. Agora, você já tem algum projeto? Quais são as prioridades para esse pleito? A minha prioridade é a que me levou a ganhar, dessa vez, em primeiro lugar. Né? Sempre foi. É de dar vazão para as necessidades das pessoas. Né? Que ser um cara acolhedor, ser uma pessoa que trabalha em função do interesse da comunidade. Né? É isso que eu sempre fiz. Eu não tenho assim um projeto meu, não. Mas o que for o clamor popular e que for de meu conhecimento, exatamente. é o que eu falo para as pessoas, meu amigo, eu também não sei de tudo, não. Mas à medida que eu sou procurado, né, as demandas das pessoas é que é a minha bandeira. Né? É o que eu priorizo. Né? Entendi. A necessidade do povo, e né? eu vejo muito isso, as pessoas às vezes falam comigo assim, Cleon, só pela boa vontade, pela atenção, eu já estou satisfeito. Tem muita gente que fala assim, né? Pela sua boa vontade comigo, pela sua dedicação ao que eu estou pleiteando, eu já estou satisfeito, independente de conseguir. Né? Eu falo às pessoas, meu amigo, eu sou um representante legítimo pelo voto popular, mas eu não estou acima de nada. Né? Isso não garante que eu vou conseguir aquilo que as pessoas estão pretendendo, não. E quais têm sido essas demandas atualmente, Cleon? Olha, tem aquelas demandas que é de coletivas e tem aquelas também que chamadas de pontuais, de individuais. Né? Porque, na verdade, nós brasileiros, nós olhamos muito cada um o nosso próprio lado. Né? Ainda tem pessoas que vêm querendo coisas para a comunidade, mas, em geral, as pessoas estão preocupadas com problemas pontuais. Mesmo na saúde, por exemplo. O cara fala de saúde, mas ele está preocupado com a dele, né? A solução do problema dele, né? Eu acho que toda a vida eu fui muito de respeitar. Por exemplo, eu lembro de uma vez que eu fui com a senhora e quando chegamos lá, ela falou assim, mas a gente vai ficar na fila? Perfeitamente, não, vamos ficar na fila. Aí ela falou assim, mas em Manhuaçu o vereador não fica na fila. Falei, mas não existe essa regra, não. Eu vim com a senhora para quando chegar a vez da senhora, eu vou saber argumentar em favor da senhora. É para isso, eu não vim para passar na frente de ninguém. Se a senhora está pensando assim, então não é eu. Né? Eu não sou o mais indicado. Então, eu gosto muito de respeitar aquilo que vale para todo mundo. Né? E lógico, quando a gente chega lá nos locais, lógico, a questão da gente ter sido votado, ter sido eleito, a gente tem um respeito sim de quem vai nos atender. Isso pode favorecer as pessoas, né? Mas eu respeito as regras. Né? Claro, tá certo. Agora, Cleon, como que você vê a situação do vereador Ronilson Marcílio, que mesmo preso, sendo investigado por 2 crimes, extorsão e organização criminosa, conseguiu assumir o cargo de vereador? Como que você acha que ele vai conseguir dar conta da função dele mesmo estando preso? E isso a gente tem que lembrar que ele assumiu o cargo porque pela lei ele tem esse direito, né? Exatamente, porque eu estou vendo assim um clamor, ainda hoje uma pessoa me abordou, eu falei, meu amigo, você também foi candidato, não fala isso. Você sabe que ele tem o direito, ele poderia abrir mão do direito. Né? Se isso acontece comigo, eu acredito que eu abriria mão do direito, pelo constrangimento. Não, eu já errei, então pronto, já está bom por aí. Né? Mas direito ele tem, né? Conforme ele assumiu. Agora, a gente precisa entender o seguinte, eu estou ali para defender os interesses da nossa população, em primeiro ponto. E segundo, também proteger a instituição Câmara Municipal de Caratinga, que eu faço parte dela. Né? Essas são minhas preocupações. Agora, a gente precisa também de uma posição oficial da Justiça, através de documento. Né? Isso sendo comprovado, dificilmente ele vai continuar na Câmara. Tá né? certo. Porque, por enquanto, o que nós sabemos é de reportagem de jornal, o que nós sabemos é de reportagem da TV, né? Do rádio, mas a gente ainda não tem um documento oficial informando ao Poder Legislativo, né? Do cometimento de determinado crime. Né? No caso, a polícia que teria que fazer passar essa informação para a Câmara. Seria Exatamente. Isso? Eu até tenho falado assim, olha, pelo que eu converso com meus colegas, nós todos temos um sentimento de proteger o que é de interesse do nosso povo, de também respeitar a Constituição, que nós fizemos esse juramento,
a Constituição Federal, Estadual e a Lei Orgânica do município, né? Se uma pessoa está condenada, ou mesmo que ela não está condenada, mas existem provas concretas, né, do crime, infelizmente nós não poderemos... É constrangedor para a Câmara, né? Nós não podemos, né, conviver com uma situação assim. É complicado. Né? Mas também nós não podemos ir só pelo calor da emoção, né? Senão você corre o risco de tomar uma atitude e a sua atitude ser derrubada judicialmente depois. Pois é, Cleon, o ano mal começou e a gente já está vivendo aí um ano conturbado, né? Caratinga vive um momento difícil com essa epidemia de febre amarela. Temos agora um alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, ou seja, um estado de alerta para um surto de dengue e um hospital em situação crítica. Como que você acha que o nosso prefeito e como que vocês, vereadores, vão estar auxiliando para vocês conseguirem passar por esse momento conturbado de uma maneira melhor e que a cidade possa vencer esses obstáculos? Inclusive essa semana eu estive lá na prefeitura, conversando com o prefeito, doutor Wellington, né? E ele ainda perguntou que dia que a Câmara volta a ter as reuniões. Eu falei, olha, pelo regimento, doutor Wellington, volta dia 14 de fevereiro, 15, né? Mas vai estar na terça-feira, dia 14. Mas a gente está à disposição para qualquer hora que for preciso, né? Nós estamos à disposição. Os nossos colegas, eu sei que nenhum de nós vai deixar de fazer aquilo que for preciso para poder agilizar. Da nossa parte é a questão de legislação, né? Mas o que for necessário, nós estamos à disposição. Né? Nós queremos contribuir, todos nós. Caratinga é uma cidade diferente nesse aspecto. Você pode observar que em outras cidades, as bancadas no legislativo, elas vão sempre assumir a presidência, a maioria. Caratinga, nós temos um grupo de vereadores, o doutor Wellington, o grupo dele é um grupo que foi eleito, né, na chapa dele menor, e o presidente é da chapa dele. Porque a gente não tem essa questão. Ele conta, não. Em outros lugares é assim. Se é 5 contra 4, os 5 sempre vão vencer. Não, aqui vai vencer é o que for prioridade. Para a população, para o governo os andar. Os interesses, né, públicos, né? Eleição é uma interesses coisa, da comunidade. Eleição é uma coisa, andamento do trabalho é outra. É outra. E nós vamos olhar isso, né? Então, nós não estamos aqui para criar nenhum obstáculo, né? A gente já sabe que já tem obstáculo demais, né? Verdade. Né? Agora, Cleon, qual o legado, Cleon Coelho, que você pretende deixar nessa sua terceira gestão? De ter sido sempre uma pessoa que procurou ser correto, que respeitou as pessoas, que valorizou o voto de cada um, né? E que fez o máximo para dar o melhor, né? É isso que eu quero sempre deixar, sabe? Eu falo, quem me conhece mesmo, relaciona comigo, me respeita. Mas é claro que eu também não sou não estou acima de tudo. Tem muita gente que não conhece a gente. Hoje eu vejo assim, algumas coisas, né, que o político está sujeito, né? Mas eu tenho, para mim, consciência de procurar sempre fazer o melhor. Tá certo. Cleon, deixa uma mensagem naquela câmera aberta lá para o pessoal de casa, para os caratinguenses, para toda a população. Uma mensagem final. Pois te agradecer pela oportunidade de estar aqui no programa, que eu sempre que posso assisto, né? Uma qualidade muito boa mesmo, Fernanda, que eu sei que não é fácil, o rádio é mais simples para poder fazer, né? E dizer que nós precisamos ver o lado positivo das coisas, falar bem de tudo, da nossa cidade, da nossa vida, agradecer a Deus, porque se a gente olhar o lado bom, as coisas vão ficar boas. Mas se a gente ficar também só lamuriando e só reclamando e só falando de coisa negativa, elas vão se multiplicar. Né? Eu, aliás, nesse ponto, para finalizar, eu tenho falado, os veículos de comunicação deveriam ocupar mais o seu tempo procurando coisas boas, né? Porque o ruim se multiplica. As palavras têm uma força muito grande. Com certeza. Né? Então, se você trabalha na linha do bem, o bem cresce. Se você trabalha na linha do mal, o mal também cresce. Então, vamos trabalhar na linha do bem. Tá certo, Cleon, muito obrigada, foi muito bom te receber, 2 comunicadores conversando, a conversa foi se estendendo, a gente já estourou o tempo, mas está muito bom, eu gostei demais. Muito obrigada, Cleon, e olha, muito sucesso também aí nessa sua gestão. Obrigado, Fernanda. Deus te abençoe. Amém. Essa foi a nossa entrevista com Cleon Coelho, a gente volta no próximo bloco com mais informações aqui no Talentos e Negócios. Estamos de volta com Talentos e Negócios e agora vamos a essa super dica da Favene Idiomas no quadro Inglês na Ponta da Língua.
Olá pessoal, meu nome é Lanéria Diana da Favini Idiomas e hoje no quadro Inglês na Ponta da Língua a gente vai falar sobre schedule. O que é um schedule? Você já fez algum schedule essa semana, nos últimos dias? Então, o schedule, ele é aquele quadro de horários que a gente faz sobre a nossa rotina. Então a dica de hoje é um pouquinho trabalhosa, mas muito útil. A dica é o seguinte, você vai ou você vai reescrever o seu schedule que você já tem, você vai passar para o inglês, ou você vai escrevê-lo de uma vez em inglês. Por exemplo, os alunos, quando na escola, é muito comum você ter o seu quadro de horários, dia de prova, o horário do lanche, horário de educação física. Então, o aluno que já estuda na escola normal, ele pode fazer esse schedule, esse quadro de horário dele e usá-lo como usaria em português normal. Se você só trabalha, não estuda, você também tem um horário suficiente para fazer esse schedule. Você pode, por exemplo, anotar o horário do café. Se você tem que fazer algum serviço externo em algum dia da semana, você coloca esse horário específico. Assim você já vai estar trabalhando o dia da semana em inglês, você vai estar trabalhando o horário e também o vocabulário em si. Por exemplo, você pode falar assim, Lanéria, não tenho uma rotina muito cheia, muito atarefada, então vai ficar difícil. Se você não tem uma rotina muito atarefada, coloque coisas básicas, coloque recreação, alguma coisa que te permita usar um vocabulário. É comum um aluno dizer assim, professora, mas eu não sei escrever ainda tão bem em inglês. Entendo e é correto. Mas é normal também, hoje em dia, o uso de celular, muito comum. Então você pode ter um aplicativo ou um dicionário online rápido e prático que te ajude a escrever esse schedule in English. And you are going to read and practice every day you are looking at. So, se você escreve esse vocabulário, usa esse vocabulário para fazer esse schedule, toda vez que você for olhar e checar uma hora, uma data, você já vai estar praticando reading and writing, que é a leitura e a escrita. Então é simples, a dica de hoje é simples, é um pouquinho trabalhosa, mas compensa muito. Faça o seu schedule in English. Muito bem, hora da gente conferir os nossos guias, talentos, negócios e saúde.
programa de hoje está chegando ao final. Eu quero mais uma vez agradecer pela sua audiência, pela sua companhia e credibilidade. Lembrando dos novos horários do programa, que agora todos os dias no ar pela sua telinha ao meio-dia, 8 e 11h15 da noite. Eu espero por você na semana que vem, mais um programa inédito para todos nós. E também, se você quer sugerir, mandar alguma dica pra gente, é só você entrar no nosso WhatsApp, mandar aquela mensagem que a gente vai estar atendendo o seu pedido. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima semana, se Deus quiser. Beijão. Tchau, tchau.